dia, turma. Bom dia. Agora são 4h25. Acordei há 25 minutos. Já fui no banheiro, raspar a língua, dobrei o joelho, bebi água e escrevi um pouco. Essas são as primeiras 4 coisas que eu faço no dia. Isso eu vou acordando ainda, né? E eu tenho acordado às 4. Já tem um tempinho. E eu acordo bem cedo. E muita gente fala, nossa, como é que você consegue, né? Rapaz, se a gente pensar que o ser humano adulto precisa acordar precisa dormir entre 6 e 8 horas, então se você for deitar em um horário que cumpra essa carga de sono, você acorde às 4, não tem problema. Então vamos lá, você dorme às 9, você dorme 4, acorda 4, tranquilamente. E por muito tempo, o ser humano, ele foi dormir de acordo com a luz natural, né? Então não é algo tão espantoso assim. Claro que na época que a gente está, na modernidade, com toda a luz artificial, acaba sendo mais fácil você perder a noção do tempo, né? E você passar altas horas acordados e também acordar mais tarde. Mas sempre foi natural para o ser humano. Bom, o sol se pôs, tem uma escuridão natural e é hora de deitar. E acordar cedo também, sempre foi natural, principalmente no estilo de vida rural, né? No campo. Acordar com o canto do galo. Por exemplo, meus avós, até meus pais mesmo, que viviam na roça, durante sua juventude, foi assim. E então não é uma coisa tão complicada, não. Mas por quê? Pergunta também, né? Mas por que acordar cedo? Pra que acordar cedo? Olha, eu tô acordado agora e tem um grilo cantando. Existe um silêncio que você pode aproveitar muito bem nas primeiras horas do dia. E além do que, no meu caso, eu sou pai, eu sou marido, tenho 2 crianças, então, se eu não fizer o que eu tenho que fazer antes de ir trabalhar, peraí, desligou aqui. Então, se eu não fizer o que eu preciso fazer, o que eu acho importante fazer, como ter um momento de estudos, ter um momento com Deus, né? Fazer algum tipo de exercício antes de chegar no trabalho, eu não faço durante o dia. Então essa é a hora que eu encontrei para fazer alguns hábitos básicos aí que eu acho importante todos os dias. E depois de trabalhar. O resto do dia é trabalho e família. Por isso eu acordo cedo. Por isso eu acho importante para mim acordar cedo. Né? É isso. Hoje é sexta, então tem muita coisa para fazer. Vou trabalhar o dia todo, mas antes dá para fazer algumas coisas aqui.
Agora eu vou pro meu devocional. É isso. E a gente vai se encontrando aí. Acabei de fazer meu devocional, tô com minha Bíblia aqui. E geralmente eu leio 3 capítulos, né? 3 capítulos de 3 livros diferentes. E são sempre Salmos, Provérbios e um dos Evangelhos. Como é que eu faço isso? Eu leio um capítulo do Salmo, um capítulo do Provérbio, e quando chega no Evangelho, cada mês eu dedico a um Evangelho. Então, se a gente for pensar assim, eu vou alternando. A cada 4 meses eu volto para o mesmo Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Leio Mateus em um mês, passo para o outro, Marcos, passo para o outro, Lucas e passo para o outro, João. Eu fico revezando entre eles. E por que esses 3 livros? Esses 3 livros aí. Uma vez eu vi uma pregação que falava: adore como Davi, pense como Salomão e sirva como Jesus. Eu achei interessante e eu comecei a aplicar isso no meu devocional. Mas não só por isso, porque eu gosto muito de Salmos. E Salmos, ele casa muito bem com o devocional, porque claro que tem outros salmos de outros salmistas, mas os salmos, que são de maioria de Davi, ele foi um homem que vai passar por uma série de coisas dentro da sua vida. Vai passar por momentos bons, momentos ruins, vai passar por momentos de glória, de humilhação, vai ter seus tempos de caverna e tempos de palácio. E o que Davi fez? Ele sempre ia colocando a sua oração e o que a sua alma estava sentindo nos salmos. E é impressionante como em vários salmos diferentes você consegue ir percebendo o clamor da sua alma, a alegria da sua alma a partir dos salmos. Eu achei fascinante isso. Incrível, Então, você consegue muitas vezes se identificar com aquilo que ele está vivendo. E aí eu leio um capítulo. A história de Provérbios é que Provérbios, ele tem 31 capítulos. Olha que coisa. E cada mês tem geralmente em média 31, 30 dias. E quem me disse isso foi uma professora minha de inglês, lá do ensino médio. Ela falou a primeira vez disso, de Provérbios. E eu peguei isso, falei, cara, que interessante. Ela falou, então leia um provérbio por dia. Então, eu sempre leio o provérbio do dia. Hoje são 28. Eu leio Provérbios 28. Eu vou repetindo isso. Achei muito bom. E Salomão foi um dos caras, um dos homens mais inteligentes do seu tempo e de todos os tempos, E ele pediu sabedoria a Deus. Então, todo o Provérbios é justamente para conduzir um jovem a um caminho de sabedoria, a um caminho onde ele encontre uma boa maneira de viver. E tem ensinamentos aplicados a todo tipo de coisa: temperamento,
suas ações, o falar, riquezas, sabe? Conselhos muito práticos para o seu dia a dia, que você vai ler aqui e você vai poder aplicar. Você vai poder aplicar enquanto você estiver vivendo no seu dia. Isso é muito bom. Conselhos práticos de um homem sábio. Porque nós somos tolos e a gente precisa entender com pessoas inteligentes. E por fim, os evangelhos. Os evangelhos, bom, é Jesus, né? E você vai vendo como o homem modelo, o homem perfeito viveu. Além do mais, que você vai entendendo a história de Cristo mais uma vez. Ele vai revelar o Pai, vai revelar a Deus aos homens. Então a maneira como ele vai tratar, né, um fariseu, a maneira como ele está tratando uma pecadora e uma série de outras coisas, em que ele nos mostra como viver e em cada situação. E você pega tudo isso que você leu pela manhã e é impressionante como muitas vezes, não são poucas vezes, muitas vezes os assuntos se encaixam. É fascinante o que o salmista está falando lá em Mateus, e Provérbios dá um conselho prático para você conseguir colocar tudo isso em prática. É muito bom. Fora que quando você lê a Bíblia pela manhã, quando você ora pela manhã, quando você tem um período com Deus pela manhã, isso molda o seu dia. Você não vai para o dia da mesma forma que você iria se você apenas acordar e ir. Não. Ali você já teve um momento com Deus, você já falou com Deus, Deus já falou com você por meio da palavra, e você vai para o seu dia diferente. O seu dia é melhor, o seu dia tem mais propósito, você está mais confiante, você está mais alegre porque você teve a consciência de estar com Deus. Então, por isso eu evito ao máximo iniciar o meu dia sem ter um momento com o Senhor. E pela manhã. É muito bom se você fazer à noite ou um período da tarde, mas iniciar o dia, né? Charles Spurgeon, um pregador inglês, dizia, né? Batiza o teu coração em devoção a Deus antes dos afazeres diários. Então, batizar, mergulhar em Deus antes de iniciar o dia. Isso é fundamental para que a gente tenha dias melhores. Tá bom? É isso. Terminei meu devocional. E agora vou estudar um pouquinho antes de ir, porque é estudar e arrumar algumas coisas para daqui a pouco ir pro trabalho. Valeu! Oi! Saindo de casa para o trabalho. O solzão já nasceu, tá bonito, tá bom. Daqui a pouco ele fica bem forte. E a gente vai em média aí quando a gente, vamos lá, quando o objetivo é criar bons dias, né? E o interessante é que quanto
quanto mais você puder fragmentar as suas atividades, melhor. Ou seja, quanto mais você puder dividir as suas tarefas em mini tarefas, melhor para você, né? Porque você vai concentrando o seu foco cada vez em uma parcela menor. E aí você consegue desenvolver um trabalho muito mais fácil. O que é mais fácil? É mais fácil você correr, sei lá, 150 vezes no ano, ou você correr 3 vezes na semana. É mais fácil você correr 3 vezes na semana, né? Então, você ir dividindo, você colocando um alvo cada vez mais próximo de você, a sua tarefa, ela não se torna, mas ela parece visivelmente, porque ela está visível e ela parece que é mais fácil, né? E parece que eu atingi o mínimo. E parece que eu atingi o mínimo possível de divisão do dia, que era o quê? São em blocos de 25 minutos. Atividades feitas em 25 minutos. Claro que não dá para fazer em tudo, mas principalmente naquelas tarefas que você olha às vezes e faz, nossa, isso aqui é coisa rápida. Marca 25 minutos e você então consegue ser muito mais produtivo e terminar as atividades de forma muito mais produtiva também. Por exemplo, no meu trabalho, eu nem sabia, mas eu comecei a marcar e eu gasto 25 minutos para chegar no meu trabalho. Então é algo interessante de se fazer. E é uma técnica que existe, né, para estudos, para algumas tarefas aí que você consegue fazer, que é a técnica Pomodoro, né? Ou seja, 25 minutos de foco e 5 minutos de descanso dessa tarefa. Então você divide em blocos aí e vai fazendo isso. Eu tenho feito isso nos meus estudos, né? E é claro que com o tempo você pode ir aumentando, ou seja, de 30 minutos, né? Tem gente que conheço que... E com o tempo você pode ir aumentando. 30 minutos e 5 de descanso, 35 e 7 de descanso. Tem gente que eu conheço que faz de 50 minutos e 10 minutos de descanso. Então, ir alterando aí é interessante, e aumentando a sua carga de foco. É melhor sempre para você. Ok? Então aqui estamos indo pro trabalho. Daqui a pouco a gente chega lá. O dia tá lindo, né? Olha só. Solzinho. Tá ótimo. O céu tá claro. Graças a Deus. Que seja um ótimo dia aí pra gente. Valeu, turma. Muito bem. Cheguei aqui no trabalho agora. Já são 7h13, então já tenho que entrar, arrumar algumas coisas. Acabei não estudando. Fiz um treinozinho muito rápido, algumas flexões e abdominal. Tomei o banho e logo vim pra cá. Tô com um livro aqui, ó. Vou usar ele na aula de hoje. Triste Fim de Policarpo Quaresma. A gente vai falar de Primeira República, né, no 9º ano. E vou usar um pouquinho, tá? Nesse contexto histórico que o livro fala. É isso aí. Então vou pra aula, que as coisas vão começar já. Valeu!
Muito bem, fala turma. 1h22 agora. Então, dei todas as 5 aulas pela manhã, né? As aulas aqui terminam 11h55 e eu já tirei um cochilo e agora eu vim pra cá porque agora eu vou escrever um pouquinho. Tô aqui, escrever umas coisas aqui e vou estudar também. Aproveitar que eu não estudei pela manhã, vou estudar agora e mais tarde ainda tem aula pra dar, tá bom? É isso aí. As aulas pela manhã foram boas. Trabalhei Primeira República com os meninos, né? Consegui usar data show, a gente mostrei alguns presidentes para eles, foi bem interessante. A gente falou sobre essa Primeira República e falei sobre calendários com sextos anos também, tive aula, foi bem interessante também. Então, estudar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta para a sala de aula, porque só sai daqui 5h30 da tarde. Né? O pessoal tava chegando e falou sextou, sextou. Não, mas o sextou é só quando o trabalho acaba, né? E aí a gente volta pra casa. Enquanto isso, meu amigo, não sextou. Então só vai sextar aí a partir das 5h30 e hoje é sexta, né? Véspera de carnaval. E aí durante toda a próxima semana, quase toda semana nós não vamos ter aula. Então é isso aí. Vamos lá, que não acabou ainda não. Valeu! Quarto horário. Não, agora é segundo, depois terceiro, depois o quarto. Depois do intervalo. Muito bem. Fala turma. 6h10. Chegando ao fim do dia e dei aula até agora há pouco. Parei aqui só para gravar e conversar com vocês. Estou em direção à minha casa. E o que acontece? Fechamos o dia, né? Sexta-feira. E tava vendo aqui, acho que o dia pode ser separado em 4 partes, no meu caso. Então eu tenho aquelas primeiras horas do dia em que eu utilizo para fazer várias coisas pela manhã, devocional, treino, leitura, estudo. E aí tem a outra parte que é o trabalho, né? Então já entro no trabalho e nem sempre é assim, mas assim, trabalhei de manhã e hoje foi o dia todo, trabalhei à tarde também. Então nós tivemos 2 turnos bem cheios de trabalho e nos intervalos disso, aproveitando as oportunidades para fazer alguma coisinha. Seja cuidar da alimentação, seja uma leitura, né? Seja um período também de reflexão, contemplação, que é importante. E não deixar que o tempo acabe sufocando a gente, o trabalho.
Mas fiz isso, trabalhei hoje, finalizei. E essa última parte que é o retorno para casa. E nisso tudo, a gente tem toda essa gestão de tempo e também uma coisa que eu tenho observado é que eu não quero mais deixar o tempo passar, sabe? No sentido de perder tempo. Porque o tempo, se você parar pra pensar, é mais valioso que tudo, cara. E o tempo não volta, né? Então aproveitar esse tempo é fundamental. Colocar tudo que você precisa fazer de forma intensiva, de forma intencional. Por exemplo, todo mundo separa, mas eu tenho uma intenção de separar o meu dia em manhã, tarde e noite, com trabalhos específicos, entendendo em que momento eu tenho mais foco, em que momento eu consigo fazer mais coisas, cuidando do meu sono, trabalhando o intelecto, o físico, tudo isso, para que a gente aproveite ao máximo as 24 horas do dia. Eu realmente estou decidido a ter a minha atenção no meu dia. Eu não sei como é que vai ficar isso, mas assim, encarar a vida em um dia de cada vez. Todo mundo fala isso, né? E eu tô tentando realmente colocar isso em prática. Viver o meu dia um dia de cada vez, dando o meu máximo aqui, colocando a minha atenção, tá? É isso. Hoje eu gravei um pouquinho do meu dia, de uma sexta-feira bem puxada, na verdade. Tô um pouco cansado, né? Então, se você geralmente acorda cedo, a sua bateria também acaba cedo, né? Então é 6 horas, é ir pra casa, jantar, arrumar umas coisas e logo depois ir pra cama também. Nós temos um feriado chegando, carnaval, né? Então passar com a família, estar aí descansando, aproveitar, né? Mas sem deixar de viver a rotina, porque são hábitos, né? Por exemplo, amanhã tô de pé 4 da manhã, cara. E assim, nem preciso mais de despertador, impressionante. Esses dias aí, meu corpo tá levantando no momento em que eu treinei e tenho treinado ele pra acordar. E é desse jeito. O objetivo é criar bons dias, é ter a atenção plena em tudo o que eu estou fazendo. É isso. Então, valeu, obrigado por estar aqui. Curte, comente, compartilhe aí e vamos criar um bom dia. Valeu, turma. Olha o solzão, que lindo, cara. Solzinho tá se fechando e nós somos da luz e vivemos na luz. E agora que ele está indo, nós também vamos descansar. Valeu!